Olá, eu sou a Sônia Fernandes e hoje nós vamos falar sobre as novas alíquotas da Previdência que vão entrar em vigor a partir de março de 2020. Vamos lá? Recentemente, o Congresso Nacional realizou uma sessão para promulgar a reforma da Previdência. Algumas dessas regras foram já instituídas na data da promulgação. Outras ficaram para passarem a valer a partir de março de 2020. E é exatamente essas colocações de março de 2020 que é o foco do nosso vídeo, porque trata exatamente das novas alíquotas para o INSS, as alíquotas em que serão usadas para serem descontadas sobre o salário dos funcionários. Até janeiro e fevereiro, nós tínhamos o quê? 3 alíquotas, lembram? 8%, 9% e 11%. Nós pegávamos o salário do funcionário e aplicávamos essas alíquotas e encontrávamos o desconto do INSS, desconto esse que é descontado do salário do funcionário em sua folha de pagamento. Pois bem, a PEC 6 de 2019, ela vem mudando isso, né? Ela vem criando novas faixas, agora nós teremos de 7,5%, 9%, 12% e 14%, ok? E vamos aplicar esses valores, então, na remuneração do funcionário. Mas qual é a diferença disso? O que essa tabela traz? Primeiro vamos ver como era a tabela anterior. A tabela anterior era essa. A nova tabela é essa. Então, a nova tabela é essa que vocês estão vendo aí. Então, vocês estão vendo essa nova tabela com as 4 faixas delimitadas, ok? Mas não é somente aplicar o percentual que vocês estão vendo aí em cima do salário do seu funcionário. A novidade é exatamente a progressão dessa tabela, ok? Então, o que seria essa progressão? Vamos imaginar que você pegasse o seu salário e estivesse fatiando esse salário e aplicando em cada faixa que ele se encontra o percentual adequado. Então é isso que a nova PEC vem falando. Agora o desconto, ele obedece uma tabela progressiva. Nós vamos entender esse tipo de cálculo para ficar mais fácil de todo mundo compreender melhor. E aí nós vamos julgar se é uma tabela mais justa ou não. Vale lembrar que esse ano de 2020 nós temos 2 tabelas distintas, certo? Vocês já conheceram a primeira, né? Que ela já foi usada em janeiro, vai ser usada até o final de fevereiro, né? Que é a primeira com aquelas 3 alíquotas, e a segunda tabela que vai valer a partir de março de 2020, ok? Bom, pessoal, quando a gente fala na tabela progressiva, e aí a gente começa a pensar, mas como é que vai ser isso? Eu vou ter que fatiar o meu salário, aí um pedaço fica na faixa de 9, o outro pedaço fica na faixa de 12, e afinal, o que eu uso? Então, é exatamente isso que nós vamos explicar aqui, certo? Muito bem. Em primeiro lugar, eu quero que vocês atentem para um detalhe. Vamos considerar a primeira faixa sempre 7,5%, porque é o que a tabela está me dizendo. Até o salário mínimo de 1.045, eu aplico 7,5%. Então, nós vamos ter um desconto de INSS aí de quanto? De R$ 78,37, não é isso mesmo? Podem fazer o cálculo. Agora, vamos ver alguns exemplos, né? Então, vamos ver se eu consigo explicar antes de vocês olharem números. Digamos que este funcionário passe a ganhar R$ 1.500. Opa, R$ 1.500, você olha, já está na tabela, já está na faixa de 9%, certo? Você vai fazer o quê? Aplicar 9% em cima de 1.500? Não, né? Se a PEC 6 de 2019 me diz que está instituindo uma forma progressiva de cálculo, nós vamos então, como eu disse antes, fatiar esses 1.500 e encontrar o percentual de cada parte. Vamos lá? R$ 1.500. Como é que vai ficar isso?
Embora esse funcionário esteja na faixa de 9%, nós não vamos descontar 9% sobre o valor total de 1.500. Afinal, até o valor de 1.500, ele teve o direito de ser descontado em apenas 7,5%. Lembra que eu falei? Então, isso significa que ele deverá pagar 7,5% sobre os 1.045, ou seja, R$ 78,37. E, além disso, mais 9% sobre os R$ 455 que excedem esse valor. Ou seja, nesse caso, R$ 40,95. Vejam lá na primeira faixa. 1.045, 7,5%, R$ 78,37. Segunda faixa, já encontro o salário do meu funcionário. Então, como é que eu faço para encontrar? É simples, eu diminuo de 1.045. Eu preciso encontrar aquela parte que excede o valor. E aí sim aplicar os 9%. Então, nesse nosso exemplo, qual vai ser o total a ser descontado do salário em sua folha de pagamento? Basta somar 78,37 mais 40,95 e temos 119,42. Vamos comparar? Eu estou dizendo para vocês que nesse primeiro exemplo, o desconto do funcionário será de 119,42. Se eu fosse aplicar como era na tabela anterior, eu pegaria o quê? 1.500, aplicaria os 9%, né, de 1.500 e encontraria 135. O que vocês estão achando até agora? Vamos para outro exemplo? Agora o funcionário recebe R$ 2.000. A alíquota de contribuição para quem ganha R$ 2.000 é 9%, certo? A faixa de 1.045, já sabemos que ali é R$ 78,37. E aí nós encontramos o R$ 2.000. Como é que a gente faz? Vamos encontrar a diferença, tirando então do salário mínimo, R$ 1.045. Temos um excedente de R$ 955. Aplicamos na tabela de 9% e encontramos o valor então de R$ 85,95. Qual vai ser o valor total a ser descontado na folha de pagamento do meu funcionário? Óbvio, a soma desses dois valores, ok? E aí encontramos R$ 164,32. E não o valor direto, né, de 9% em cima de R$ 2.000. Ok? Vocês estão entendendo o que é a tabela progressiva? Vamos mais um exemplo para vocês fixarem bem. Vamos lá. Agora o nosso funcionário recebe R$ 2.800. Nesse caso, o salário do funcionário se enquadra na alíquota de 12%. Pois bem, fazendo a progressão para encontrar o valor do INSS, como ficaria? Primeira faixa, já sabemos. A segunda faixa, agora eu tenho que encontrar o quê? A diferença de uma faixa para outra. R$ 2.089,60 é o valor da segunda faixa da nossa tabela. Vocês podem olhar lá. Então, eu tenho que encontrar a diferença. Diminuo de 1.045, que é o salário mínimo, encontro a diferença e aí sim aplico 9%. Então, para esse pedaço do salário do nosso funcionário, eu já encontrei R$ 94,81. Agora vamos para a terceira faixa. Na terceira faixa, o nosso funcionário já se encontra lá. 2.800 menos o quê? Menos o valor da faixa anterior, que é assim que eu vou encontrar a diferença. Pura matemática, não é mesmo? Então, vamos lá. Menos 2,89,60. Encontrei o 710,40, que é o que excede naquela faixa para o meu funcionário. E aplico os 12%. E encontro 85,24. Certo? O total do INSS a ser descontado para esse funcionário seria, então, a soma dos valores de abatimento das duas primeiras faixas, mais a terceira, onde se enquadra o valor do seu salário. Mais um exemplo. Agora o nosso funcionário ganha R$ 4.000. A faixa para este valor é de 14%.
ele tem direito a ser descontado em 7,5% até 1.045. Também tem direito a ser descontado em 9% na parcela entre 1.045 e 2.089,60. E também tem direito ao desconto de 12% na faixa de 2,89,61, né, no caso já, até 3.134,40. A nossa tabela já está aumentando. Então, veja como é que fica esse cálculo. Usando a regra da progressão, este funcionário será descontado do seu salário o valor de R$ 418,94. Perceberam que na quarta faixa, que é quando ele se encontra R$ 4.000, eu já desconto do valor da terceira faixa. Exatamente como eu falei, é uma progressão. Eu venho encontrando parte por parte do salário do funcionário. E como fica o teto? Como fica o teto do INSS, né? Pela nova tabela, por enquanto, né, se não houver mudança, o valor do teto é de 6.101,06 centavos, não é isso mesmo? Então, o que nós vamos fazer? Exatamente a mesma coisa. Se o meu funcionário ganha R$10.000, não vou descontar 14% em cima, nem faria isso como era na tabela anterior, não é isso mesmo? Eu tenho um teto a ser respeitado. Então, como é que fica? Percebam que o nosso funcionário que ganha acima do teto, eu já na quarta faixa fiz o quê? Eu peguei o teto e diminuí então da sua diferença anterior, não é isso? Encontrei os 14%, R$ 415,37. Qual vai ser o INSS para quem ganha acima do teto? R$ 713,12, a soma de todos os valores fatiados do seu salário até o teto. Bom, pessoal, pelo que vocês viram, pelos cálculos que nós demonstramos, vocês podem achar que ficou confuso, mas não é confuso. Ele pode ser um pouco mais trabalhoso. E se nós formos pensar bem, talvez, né, não sabemos, né, não temos como dar essa certeza, mas quem sabe, né, o governo não libera para a gente uma tabela com algumas constantes fixas, né, do INSS para ficar mais tranquilo, né, e visível aos nossos olhos. Quando nós estávamos fazendo esse vídeo, elaborando os exemplos, são exemplos que vocês estão encontrando por aí, né? Mas aí a gente quis ir mais adiante. Aí pensamos, né, como seria se existisse uma tabela assim, né, a tabela dos sonhos, né? Então, o que nós fizemos? Nós projetamos uma tabela super extraoficial. Eu vou dividir com vocês esse pensamento, mas é um pensamento matemático que veio do nosso entendimento, né? Que veio do nosso entendimento e não é uma tabela oficial. Por favor, esse é um segredo que eu divido com você, né? Foi a nossa forma de pensar e eu acho que se vocês olharem e forem batendo os cálculos, vão perceber que é por aí. Se for existir uma tabela semelhante à do imposto de renda, nós teremos uma tabela mais ou menos assim. Estou dividindo com vocês essa informação apenas para servir de conferência rápida, caso você tenha que calcular algum INSS. Mas lembre-se, é quase certo que haja diferenças de 1, 2 ou até 3 centavos entre os dois cálculos no arredondamento final, ok? E outra coisa, mais um alerta. Se você for aplicar os valores de nossos exemplos nessa tabela simulada, verá que o resultado é semelhante. Então, pessoal, é isso que nós temos para o nosso vídeo de hoje, né? Esperamos que vocês tenham entendido melhor essa progressão, né, com essa nova tabela. Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês nesse momento de mudança. Como diz, qualquer mudança requer adaptação. E é isso aí que nós vamos ter a partir de março de 2020. Até a próxima!